Hello, my friends. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô trazendo um livrinho muito especial. Foi a pedidos. A pessoa que me recomendou esse livro é uma pessoa muito especial para mim. Esse livro ele ganhou, essa pessoa, né, ganhou de um parente que ele gosta muito, que ele admira. E é uma relíquia, né, gente? Olha só isso. É fininho, acho que vai ser rápida a leitura. Diz que toca corações. Vamos ver, né? Chama Ratos e Homens. De quem? Vamos ver o nome do autor. John Steinbeck. Beleza, galera? Vamos nessa? Esse livrinho querido, ele foi renovado em 1965. Já tem um tempinho aí, né? Vamos nessa, então. A poucos quilômetros ao sul de Soledad, o rio Salinas desce bem junto ao flanco da colina e corre profundo e verde. Sua água é morna, pois desliza cintilando ao sol por sobre areias amarelas antes de alcançar o estreito lago natural. De um lado do rio, os flancos dourados da colina sobem sinuosos até as montanhas Gabilã, fortes e rochosas, mas do lado do vale a água acha-se orlada de árvores, salgueiros frescos e verdes a cada primavera, mostrando nas junções das folhas inferiores fragmentos rochosos das enchentes de inverno. Sicômoros com troncos e ramos brancos pintalgados debruçam-se também sobre a água imóvel. Na margem arenosa sob as árvores, a camada de folhas é tão profunda e quebradiça que um lagarto a faz estalar quando corre sobre ela. Ao anoitecer, os coelhos deixam as moitas e vêm sentar-se na areia, e os baixos úmidos ficam cobertos, os baixios úmidos ficam cobertos com as pegadas noturnas dos guaxinins e dos cães de fazenda, e com as marcas em forma de cunha dos cervos que chegam para beber no escuro. Por entre os salgueiros e sicômoros, há um caminho duramente batido pelos meninos que descem das fazendas para nadar no lago e pelos vagabundos de estrada que, à noite cansados, acampam junto à água. Diante do galho baixo e horizontal de um sicômoro gigante, vê-se um monte de cinzas produzido por inúmeras fogueiras. Gasto e polido, o galho já serviu de assento para muitos homens. Ao anoitecer daquele dia quente, uma brisa começou a mover-se entre as folhas. A sombra escalava as colinas em direção ao topo e os coelhos sentavam-se quietos, como pequenas esculturas de pedra cinzenta nas margens arenosas. Vindo da rodovia estadual, um som de passos estalou nas folhas secas dos sicômoros. Rápidos, sem ruído, os coelhos se esconderam. Uma pomposa garça ergueu-se pesadamente no ar e bateu asas rio abaixo. Durante um momento, o lugar tornou-se inanimado. Então, a seguir, dois homens surgiram no caminho e pararam na clareira junto ao Lago Verde. Caminhavam em fila indiana e, mesmo ali na clareira, permaneciam um atrás do outro. Ambos vestiam calças e casacos de brim com botões de cobre. Os dois usavam chapéu preto disforme e carregavam nos ombros cobertores bem enrolados. O primeiro homem era pequeno, moreno e ágil, com olhos inquietos e traços fortes, marcantes. Tudo nele era bem definido, mãos pequenas e vigorosas, braços delgados e nariz fino e ossudo. O homem à retaguarda era o seu oposto, enorme, rosto inexpressivo, olhos grandes e mortiços e ombros largos caídos. Caminhava pesadamente, arrastando um pouco os pés como os ursos. Seus braços não oscilavam de forma natural, pendiam frouxos ao longo do tronco. O primeiro homem estacou na clareira, fazendo com que o outro quase esbarrasse nele. Tirou então o chapéu e enxugou a carneira com o dedo indicador, sacudindo o suor para longe. Seu enorme companheiro deixou cair os cobertores, atirou-se à superfície do lago verde, com a boca para baixo, e bebeu com grandes goles, resfolegando na água como um cavalo. O homem pequeno andou nervosamente até ele. — Lene, disse ríspido. — Lene, pelo amor de Deus, não bebe tanto. O outro continuou a resfolegar no lago,
O homem pequeno inclinou-se e sacudiu-o pelo ombro. Lenny, você vai ficar doente que nem na noite passada. Lenny mergulhou a cabeça na água com chapéu e tudo e sentou-se na margem. A água escorreu do chapéu pelo casaco azul e lhe desceu pelas costas. Tá ótima! Toma um pouco, George. Toma um bom gole, sorriu com ar feliz. George desvencilhou-se da mochila, deixando-a cair suavemente na areia. Não sei se essa água é boa. Parece meio espumosa, provocando uma chuva de salpicos. Desculpa. Parece meio espumosa. Lenny mergulhou a manopla na água e agitou os dedos, provocando uma chuva de salpicos. Círculos concêntricos alargaram-se até o outro lado do lago e voltaram enquanto ele observava o movimento da água. Olha, George, olha o que eu fiz! George ajoelhou-se junto ao lago e bebeu rápidos goles com a mão em concha. O gosto tá bom, admitiu, mas não parece água corrente. Você nunca deve beber água parada, Lenny, disse desanimado. Você é capaz de beber até a água da sarjeta quando tá com sede. Com o côncavo das mãos, jogou água no rosto, no pescoço e na nuca, tornando a colocar o chapéu. Depois afastou-se da água, dobrou os joelhos e abraçou-os. Lenny, que o observava, imitou exatamente cada um de seus gestos. Também se afastou da água, dobrou e abraçou os joelhos e olhou para o amigo comparando. Tal como George, desceu mais o chapéu sobre os olhos. George contemplava a água com o ar sombrio. O clarão do sol avermelhava a borda de seus olhos. A gente bem que podia ter ido direto para a fazenda, disse com raiva. Só se aquele motorista nojento soubesse o que estava falando. Só uma esticadinha estrada abaixo, ele disse, só uma esticadinha. 6 quilômetros desgraçados, isso sim. Ele não queria parar no portão da fazenda, o patife. Era preguiçoso demais. Nem sei como chegou a parar em Soledad. Botou a gente para fora do ônibus e disse, é só uma esticadinha estrada abaixo. Aposto que foi mais de 6 quilômetros num dia desgraçado de quente. Lenny olhou tímido. George? O que é? Para onde é que a gente vai? O homem pequeno puxou a aba do chapéu e olhou para Lenny com o senho franzido. Então já esqueceu? Tenho que te dizer de novo? Puxa, você é um perfeito idiota. Eu esqueci, disse Lenny suavemente. Fiz tudo para não esquecer, juro por Deus, George. Tá bem, eu te digo de novo. Não tenho nada para fazer. Posso até passar os meus dias te dizendo as coisas, depois você esquece e aí eu te digo tudo de novo. Eu fiz tudo mesmo, disse Lenny, mas não adiantou nada. Mas eu lembro dos coelhos, George. Que se danem os coelhos, você só lembra deles. Tá bem, agora escuta. E dessa vez você tem que lembrar, para não meter a gente em confusão. Lembra quando sentou naquela sarjeta de Howard Street e ficou olhando o quadro negro? O rosto de Lenny abriu-se num grande sorriso. Ora, George, claro que eu lembro daquilo, mas o que a gente fez depois? Lembro que algumas garotas chegaram e você disse, que se dane o que eu disse. Lembra que a gente foi na casa de Murray e Reddy e eles deram para nós cartões de trabalho e passagens de ônibus? Ah, George, claro, agora eu lembro. Enfiou rapidamente as mãos nos bolsos do casaco. George, não estou com o meu... Eu acho que perdi. Olhou para o chão com desespero. Você não ficou com ele, seu maluco. Eu fiquei com os dois. Acha que eu ia deixar o cartão de trabalho com você? Lenny arreganhou os dentes num sorriso de alívio. Eu achei que tinha botado ele no meu bolso. Enfiou a mão no bolso de novo. George encarou astutamente. O que você tirou do bolso? Eu não tenho nada no bolso, disse Lenny esperto. Sei que não tem, tá na sua mão. O que você pegou e escondeu? Eu não peguei nada, George. Verdade. Me dá isso aqui. Lenny afastou de George a mão fechada. É só um ratinho, George. Um rato? Um rato vivo? Aham, só um rato morto, George.
Eu não matei ele, juro. Já estava morto, encontrei ele morto. Me dá aqui. Ah, George, deixa eu ficar com ele. Me dá aqui. A mão fechada de Lenny obedeceu vagarosa. George pegou o rato e atirou-o por cima da água para as moitas do outro lado. Mas por que você quer um rato morto? Ora, para ir alisando ele com meu dedão enquanto a gente vai andando. Você não vai alisar rato nenhum quando estiver andando comigo. Lembra para onde estamos indo agora? Lenny pareceu surpreso e então, embaraçado, escondeu o rosto entre os joelhos. Você não... Desculpa, gente. Esqueci de novo. Cristo, disse George resignado. Tá bem. Escuta, a gente vai trabalhar numa fazenda, igual a que a gente deixou no norte. No norte? A de Weed. Ah, sim, eu me lembro. A fazenda para onde a gente está indo fica a uns 400 metros adiante. Ah, esse é o George falando, então é uma voz diferente. A fazenda para onde a gente está indo fica a uns 400 metros adiante. Vamos entrar e procurar o portão. O patrão. Agora escuta bem. Eu vou dar para ele os cartões de trabalho, mas você não vai dizer uma palavra. Fica lá e não diz nada. Se ele descobrir o patife maluco que você é, a gente não vai conseguir o emprego. Mas, se ele te ver trabalhando antes de eu te ouvir falar, aí a gente está feito, entendeu? Claro, George, claro que entendi. Tá bem. Quando a gente for ver o patrão, o que você vai dizer? O que você vai fazer? Lenny refletiu. Seu rosto ficou tenso. Eu não vou abrir a boca. Vou ficar quieto. Isso, rapaz. Muito bem. Repete 2 ou 3 vezes para não esquecer. Lenny murmurou suavemente para si mesmo. Não vou abrir a boca, não vou abrir a boca, não vou abrir a boca. Isso, disse George. E também não vai fazer as coisas ruins que fez em Weed. O que eu fiz em Weed? Perguntou Lenny, intrigado. Ah, esqueceu aquilo também, é? Bem, não vou te lembrar, senão você pode fazer tudo de novo. Uma luz de compreensão surgiu no rosto de Lenny. Eles botaram a gente para fora de Weed, explodiu ele triunfante. Botaram para fora coisa nenhuma, disse George com repulsa. Nós fugimos. Estavam procurando a gente, mas não conseguiram pegar. Lenny deu uma risada alegre. Não esqueci disso, juro. George deitou-se na areia e cruzou as mãos sob a cabeça. Lenny fez o mesmo, erguendo-se um pouco para ver se imitava o amigo com perfeição. Meu Deus, você encrenca na certa, disse George. Eu podia me dar tão bem se você não tivesse agarrado nas minhas calças. Podia viver bem e talvez até arranjar uma garota. Durante um momento, Lenny permaneceu quieto. Depois disse, cheio de esperança. Vamos trabalhar numa fazenda, George. É isso, mas vamos dormir aqui, porque eu tenho minhas razões. O dia se extinguia agora rapidamente. Só os topos das montanhas Gabilã flamejavam à luz do sol que abandonara os vales. Uma cobra d'água deslizou pelo lago, a cabeça erguida como um pequeno periscópio. Os juncos se agitaram de leve na corrente. À distância, para as bandas da estrada principal, um homem gritou qualquer coisa. Outro respondeu. O ramo dos sicômoro farfalharam sob a brisa que logo cessou. George, por que a gente não vai à fazenda para jantar? Na fazenda eles dão jantar. George deitou-se de lado. Não vou te dar explicação, eu gosto daqui. Amanhã a gente vai à fazenda para trabalhar. Vi máquinas de debulhar pelo caminho. Isso quer dizer que a gente vai arrebentar as tripas carregando sacos de cereais. Esta noite eu só quero me deitar aqui e ficar olhando para o céu. Eu gosto disso. Lenny se pôs de joelhos e olhou para George. A gente não vai jantar? Claro que vai, se você pegar uns gravetos secos de salgueiro. Tem 3 latas de feijão na mochila. Prepara o fogo e eu te dou um fósforo quando a lenha estiver pronta. Aí a gente esquenta o feijão e come.
Gosto de feijão com molho de tomate, disse Lene. Só que não tem molho de tomate. Vai pegar a lenha e não fica zanzando por aí, vai escurecer logo. Lene se ergueu pesadamente e sumiu no mato. George ficou onde estava, assobiando suavemente para si mesmo. Sons de água sendo espanada no rio abaixo, na direção que Lene tomara, chegaram até George. Este parou de assobiar e escutou. Pobre infeliz, murmurou e continuou a assobiar. No momento seguinte, Lene retornava fazendo as moitas estalarem. Trazia um pequeno graveto de salgueiro na mão. George sentou-se. Tá bem, disse bruscamente. Me dá esse rato. Lene exibiu uma elaborada pantomima de inocência. Que rato, George? Não tenho rato nenhum. George estendeu a mão. Vamos, me dá isso. Você não me engana, não. Lene hesitou, deu um passo para trás e olhou selvagemente para as moitas, como se pensasse em fugir para a liberdade. Vai me entregar o rato ou tenho que te dar um soco? Disse George friamente. Você sabe muito bem. Entregar o quê, George? Você sabe muito bem. Quero esse rato. Lene pôs a mão no bolso com relutância. Sua voz tremeu ligeiramente. Não sei por que eu não posso ficar com ele. Não tem dono? Eu não roubei ele. Achei ele estendido do lado da estrada. A mão de George permaneceu imperiosamente esticada. Devagar, como um cachorro que não quer devolver uma bola ao dono, Lene se aproximou. Recuou, afastou-se de novo. George estalou os dedos asperamente. Ante aquele som, Lene pôs o rato na mão dele. Eu não ia fazer nada de ruim com ele, George, só um carinho. George ergueu-se e atirou o rato o mais longe possível entre as moitas agora escuras. Depois foi até o lago e lavou as mãos. Seu maluco idiota! Pensou que eu não ia ver os seus pés molhados de atravessar o rio quando foi pegar o rato? Ao ouvir o choro lamuriento de Lene, George se virou, choramingando feito um bebê Cristo. Um cara desse tamanho! Os lábios de Lene tremeram e lágrimas rolaram de seus olhos. Ah, Lene! George pôs as mãos no ombro do amigo. Eu não tirei o rato por maldade. Ele estava ficando podre. Além do mais, você quebrou o bicho de tanto fazer festa nele. Arranje um rato que seja fresco e eu te deixo ficar com ele por um tempo. Lene sentou-se no chão e deixou pender a cabeça desanimado. Não sei onde tem outro rato. Lembro que uma senhora costumava me dar eles, todos que ela conseguia pegar, mas ela não está aqui. Uma senhora é? Escarneceu George. Você nem se lembra que senhora é essa? Pois era sua tia, Clara, e ela parou de te dar os ratos porque você matava todos eles. Lene ergueu tristemente os olhos para George. Eram tão pequenos, disse, como se desculpando, né? Eu fazia festa neles, os ratos mordiam meus dedos e eu então beliscava eles e logo depois estavam mortos. Porque eram muito pequenos. Eu queria era ter coelhos logo, George. Coelho não é tão pequeno como o rato. Que se danem os coelhos. E você não é de confiança com nenhum rato vivo. A tia Clara te deu um rato de borracha e você não quis nada com ele. Não era bom para alisar. O pôr do sol flamejante abandonou o topo das montanhas e o crepúsculo desceu sobre o vale. Enquanto uma semi-obscuridade engolia os salgueiros e sicômoros, uma grande carpa surgiu à superfície do lago, engoliu o ar e afundou de novo misteriosamente na água escura, produzindo círculos concêntricos. No alto, as folhas sussurraram mais uma vez e pequenos flocos de algodão soltaram-se dos salgueiros, pousando na superfície do lago. Você não vai buscar a lenha? Perguntou George. Tem muita lenha bem atrás daquele sicômoro. Foi a enchente que trouxe, vai buscar logo. Lene desapareceu atrás de uma árvore e surgiu com uma abraçada de gravetos e folhas secas. Jogou-a no antigo monte de cinzas
e voltou várias vezes para pegar mais. Era quase noite. As asas de uma pomba sibilaram sobre a água. George andou até a pilha seca e acendeu-a. A chama crepitou entre os gravetos, incendiando-os. George tirou da mochila 3 latas de feijão e colocou-as bem junto ao fogo, mas sem que este as tocasse. Esse feijão dá para 4 homens, disse George. Lene observou-o por cima do fogo. Gosto dele com molho de tomate, disse paciente. Não tem molho de tomate nenhum, explodiu George. Você só quer o que a gente não tem, santo Deus! Como eu podia viver bem sozinho? Podia ter um emprego e trabalhar sem nenhuma encrenca, nenhuma confusão. E no fim do mês pegava meus 50 pacotes, ia até a cidade e comprava o que eu queria. Podia ficar no puteiro a noite toda, podia comer em qualquer lugar, num hotel ou qualquer outro lugar e pedir tudo que me desse na telha. E podia fazer isso todo santo mês. Comprava 3 litros de uísque ou ficava num salão jogando bilhar ou baralho. Lene se ajoelhou aterrorizado, observando o rosto enraivecido de George por cima do fogo. E o que eu ganho? Continuou George furioso. Ganho você, que não consegue ficar no emprego e me faz perder tudo que é emprego que arranjo. E me faz ficar batendo pernas por toda parte o tempo todo. E isso não é o pior, você só arranja confusão, faz coisas ruins e eu tenho que te salvar. Quase gritava agora. Seu filho da pi, maluco, você me mete em encrenca o tempo todo. Assumiu o ar afetado de uma menina imitando outra. Eu só queria passar a mão no vestido daquela moça. Só queria alisar ele como se fosse um rato. Que diabo, como é que ela ia saber que você só queria alisar o vestido dela? Ela deu um pulo para trás e você segurou o vestido dela como se fosse um rato. Ela gritou e a gente teve que se esconder numa vala de irrigação o dia todo, enquanto os caras procuravam a gente. E aí, a gente teve que escapulir no escuro e dar o fora da região. O tempo todo é isso. O tempo todo. Gostaria de te botar numa jaula com 1 milhão de ratos para você se divertir. Subitamente, a raiva o abandonou. Percebendo o rosto angustiado de Lene por cima do fogo, George fitou as chamas envergonhado. Estava bem escuro agora, o fogo iluminando apenas os troncos das árvores e os galhos recurvos acima das cabeças. Lene engatinhou lenta e cautelosamente em torno da fogueira até chegar perto de George. E então se ajoelhou, sentando sobre os calcanhares. George virou as latas de feijão para que o outro lado se aquecesse também. Fingia não perceber a proximidade de Lene. George, disse Lene suave. Nenhuma resposta. George, o que você quer? Eu estava só brincando. Não quero molho de tomate, não. Eu não comia o molho de tomate, nem que tivesse aqui do meu lado. Se a gente tivesse o molho, você podia comer. Mas não comia, George. Deixava todo para você. Você podia cobrir o seu feijão com ele, que eu nem tocava. George ainda fitava sombriamente o fogo. Quando penso na boa vida que podia levar sem você, fico maluco. Nunca tenho paz. Lene continuava ajoelhado, contemplando a escuridão além do rio. George, quer que eu vou embora e te deixe sozinho? E para que raio de lugar você podia ir? Algum lugar. Podia ir lá para as colinas, algum lugar onde eu podia achar uma caverna. Ah, é? E como é que ia comer? Você não tem cabeça nem para achar comida. Eu achava, George. Não preciso de comida boa com molho de tomate. Eu deitava debaixo do sol e ninguém ia me fazer mal. E se achasse um rato, podia ficar com ele. Ninguém ia tirar ele de mim. George olhou rapidamente inquisitivo. Fui mal, não é? Se não me quiser mais, eu posso ir para as colinas e achar uma caverna. Posso ir embora a qualquer hora. Não. Olha, eu estava só brincando, Lene.
Quero que você fique comigo. O negócio é que você sempre mata os ratos. Fez uma pausa. Vou te contar o que eu vou fazer, Lene. Logo que eu achar um jeito, vou te dar um cachorrinho. Um cachorro você não pode matar, talvez? É melhor que um rato. E você pode fazer festa nele com mais força. Percebendo sua vantagem, Lene evitou a isca. Se você não me quer, é só dizer. Aí eu vou para as colinas ali adiante, bem lá em cima, e vou viver sozinho. E ninguém vai me roubar rato nenhum. Quero que você fique comigo, Lene. Puxa, alguém pode atirar em você pensando que é um coiote, se você ficar sozinho. Não, fica comigo. A tia Clara não ia gostar de te ver andando por aí sozinho, mesmo se ela já morreu. Conta. Como você já me contou antes, disse Lene Matreiro. Contar o quê? Aquilo dos coelhos. Você não vai me fazer de trouxa. Ah, George, conta, por favor. George, como antes. Gosta disso, não é? Tá bem, vou te contar e depois vamos comer. A voz de George tornou-se mais profunda. Pronunciava as palavras ritmadamente, como se as tivesse repetido inúmeras vezes antes. Os caras como a gente, que trabalham em fazendas, são os sujeitos mais solitários do mundo. Não têm família, não pertencem a lugar nenhum. Não chegam numa fazenda e trabalham até juntarem uns cobres. Então vão para a cidade e gastam a gaita toda. Logo depois, a gente fica sabendo que estão sacudindo o rabo em outra fazenda. Eles não podem esperar nada do futuro. Lene exultava. É isso, é isso. Agora conta como é que é com a gente. Com a gente não é assim, continuou George. Nós temos futuro. Temos alguém para conversar, alguém que se importa com a gente. Não temos que sentar num bar gastando a gaita só porque não tem outro lugar para ir. Se outros caras vão em cana, podem apodrecer na cadeia porque ninguém liga para eles. Mas nós não. Mas nós não, interrompeu Lene. E por quê? Por quê? Porque eu tenho você para tomar conta de mim e você me tem para tomar conta de você. É por isso. Riu encantado. Agora continua, George. Você sabe tudo de cor, pode até contar você mesmo. Não, conta você. Eu esqueço umas coisas. Conta como vai ser. Tá bem, um dia vamos juntar uma gaita e ter uma casinha e um pedaço de terra, uma vaca, uns porcos e vamos viver no bem bom. Que legal, gritou Lene. E ter coelhos. Continua, George. Conta o que a gente vai ter no jardim e fala dos coelhos nas gaiolas, da chuva no inverno e da estufa e como a nata do leite vai ser tão gorda que a gente nem vai poder cortar. Conta, George. Por que você mesmo não faz isso? Já sabe tudo? Não, conta você. Se eu contar não é a mesma coisa. Continua, George. Conta como eu vou cuidar dos coelhos. Tá bem, disse George. Vamos ter uma boa horta, uma coelheira e galinhas. E quando chover no inverno, a gente vai dizer que se dane o trabalho e vai acender um bom fogo, sentar perto dele e ouvir a chuva cair no telhado. Bolas, puxou seu canivete. Não tenho tempo para falar mais. Meteu a faca na tampa de um latão de feijão, cortou-a e passou-a a Lene. Depois abriu outra. Do bolso lateral, tirou 2 colheres, entregando uma delas ao amigo. Sentados perto do fogo, encheram a boca de feijão e puseram-se a mastigar com força. Alguns feijões escorregaram pelos lados da boca de Lene. George gesticulou com a colher. O que você vai dizer amanhã quando o patrão te fazer perguntas? Lene parou de mastigar e engoliu. Seu rosto estava concentrado. Eu não vou dizer nada. Bom menino, é isso mesmo, Lene. Parece que você está melhorando.
Quando a gente comprar um pedaço de terra, eu vou mesmo deixar você cuidar dos coelhos, principalmente se lembrar tão bem das coisas assim. Lene sufocou de orgulho. Eu consigo lembrar, disse. George gesticulou de novo com a colher. Escuta, Lene. Quero que dê uma olhada por aí. Pode lembrar desse lugar, não pode? A fazenda é mais ou menos a uns 400 metros daqui. Subindo aquele caminho, é só seguir o rio, ouviu? Ouvi, eu vou lembrar. Não lembrei que não tenho que dizer nada? Claro, olha. Olha, Lene, se por acaso você se meter em confusão, como sempre faz, vem direto para cá e se esconde no mato. Me escondo no mato, repetiu Lene vagarosamente. Se esconde no mato até eu chegar para te procurar. Pode lembrar isso? Posso sim, George. Me escondo no mato até você chegar para me procurar. Mas não se mete em nenhuma confusão, senão eu não te deixo tomar conta dos coelhos. Atirou a lata de feijão vazia dentro das moitas. Não vou me meter em confusão, George, não vou dizer uma palavra. Tá bem. Traz sua mochila para perto do fogo, vai ser bom dormir aqui. Olhando o céu, as folhas, não bota mais lenha no fogo, vamos deixar ele morrer. Fizeram as camas sobre a areia. À medida que o brilho do fogo diminuía, a esfera de luz tornava-se menor. Os galhos recurvos desapareciam e apenas um tênue vislumbre denunciava agora o lugar dos troncos. George, tá dormindo? Perguntou Lene na escuridão. Não, o que é? Vamos arranjar coelhos de cores diferentes. Claro que vamos, disse George quase adormecido. Coelhos vermelhos, azuis e verdes, Lene. Milhões deles. Peludos, George, como eu vi numa feira de Sacramento. Peludos, claro. Porque eu também posso ir embora, George, e viver numa caverna. Também pode ir para o inferno, disse George. Agora cala a boca. A luz vermelha das brasas se extinguiu. No alto da colina, junto ao rio, um coiote uivou e um cão respondeu do outro lado da corrente. As folhas do sicômoro sussurraram na leve brisa da noite. Capítulo 2. A casa dos peões era um edifício comprido e retangular, com paredes internas caiadas. Seu piso não fora pintado e 3 das paredes exibiam pequenas janelas quadradas. Na quarta parede havia uma porta sólida com um trinco de madeira. Junto às paredes viam-se 8 catres, 5 deles cobertos com mantas, enquanto os outros mostravam um forro de aniagem. Acima de cada catre estava pregada uma caixa de maçãs vazia, com a abertura para cima, formando uma prateleira para os objetos pessoais de cada ocupante da cama. Continha um sabão, talco, navalhas e revistas de faroeste, que os trabalhadores das fazendas adoram ler com ar de desdém, mas acreditando nelas secretamente. Havia também remédios, pequenos frascos, pentes e, penduradas nos pregos dos lados das caixas, algumas gravatas. Perto de uma parede instalava-se um aquecedor de ferro fundido, cuja chaminé subia pelo telhado. No meio do aposento, via-se uma grande mesa quadrada coberta de cartas de baralho e rodeada por caixotes que serviam de assento aos jogadores. Por volta das 10 horas da manhã, o sol projetava uma faixa brilhante carregada de poeira através de uma das janelas laterais, raio de luz no qual as moscas entravam e saíam como estrelas errantes. O trinco de madeira foi erguido. A porta se abriu, deixando passar um velho alto, de ombros encurvados, usando calças de brim azul e com uma grande vassoura na mão esquerda. Atrás dele entraram George e Lene. O patrão estava esperando vocês a noite passada, disse o velho. Ficou uma fera quando viu que não estavam aqui para trabalhar esta manhã. Esticou o braço direito e de sua manga saiu um coto seccionado à altura do punho. Podem ficar com aquelas 2 camas ali,
disse, indicando 2 catres perto da estufa. George se aproximou do saco de palha forrado de aniagem, que era o colchão, e jogou nele seus cobertores. Olhou a prateleira feita com a caixa de maçãs e retirou dela uma pequena lata amarela. — Que droga é essa? — Não sei, disse o velho. — Aqui diz: mata positivamente piolhos, baratas e outros insetos. Que raio de cama é essa que vocês estão dando pra gente? Não queremos saber dessas pragas. O velho peão moveu a vassoura, segurando-a entre o cotovelo e o lado do corpo, enquanto estendia a mão para a lata. Estudou cuidadosamente seu rótulo. — Vou contar para você, disse finalmente. O último sujeito que dormiu nessa cama era um ferreiro. Sujeito muito simpático e limpo como ninguém. Costumava lavar as mãos até mesmo depois de comer. — Então como é que tinha piolhos? Uma raiva lenta subia aos poucos em George. Lene pôs a mochila no catre próximo e sentou-se. Observava o amigo com a boca aberta. — Vou te contar, disse o velho. Esse ferreiro, um tal de Whitney, era o tipo de sujeito que espalhava esse negócio por aí mesmo sem qualquer inseto. Só por segurança, sabe? Vou te contar o que costumava fazer. Nas refeições, ele descascava as batatas cozidas e tirava cada pontozinho até o mais pequeno antes de comer. E se tivesse uma mancha vermelha num ovo, raspava ela também. Até que ele acabou indo embora por causa da comida. O sujeito era assim, limpo. Costumava se vestir nos domingos, mesmo quando não ia a lugar nenhum. Botava até gravata só para ficar por aqui. Isso não me convence, disse George cético. Por que foi mesmo que ele foi embora? O velho pôs a lata amarela no bolso e esfregou as ásperas suíças brancas com os nós dos dedos. Ora, ele foi embora, pronto, do mesmo modo que qualquer sujeito vai. Disse que era comida, mas só queria mesmo era dar o fora. Não deu outra razão, só a comida. Uma noite disse: paguem o que me devem, como qualquer outro sujeito, e foi embora. George levantou o colchão e olhou embaixo dele. Inclinou-se, inspecionando cuidadosamente o saco de aniagem. Lene se ergueu e fez o mesmo com o seu. Por fim, George mostrou-se satisfeito. Desenrolando a mochila, colocou no vidro de pílulas, na prateleira, sua navalha, uma barra de sabão, um pente, um vidro de pílulas, um guento, a munhequeira de couro. Depois fez cuidadosamente a cama com os cobertores. Acho que o patrão vai chegar num minuto, disse o velho. Ele ficou danado quando vocês não apareceram esta manhã. Veio direto para cá quando a gente estava tomando café e perguntou: droga, onde estão os novos peões? E fez também o encarregado do estábulo comer fogo. George alisou uma ruga da cama com um tapa e sentou-se. Fez o encarregado do estábulo comer fogo. Foi. O peão que toma conta do estábulo é um crioulo. Ah, é? É. Um cara simpático. Teve as costas aleijadas por um coice de cavalo. O patrão faz ele comer fogo quando tá furioso, mas ele não liga. Lê muito. Tem muitos livros lá no quarto dele. Que tipo de sujeito é o patrão? Um sujeito bastante decente. Às vezes fica furioso, mas é um cara bom. Vou lhe dizer, sabe o que ele fez no Natal? Trouxe uns 4 litros de uísque para cá e disse: bebam até se fartar, rapazes. O Natal é só uma vez por ano. Não acredito. 4 litros? Sim, senhor. Puxa, como a gente se divertiu. Nessa noite deixaram até o crioulo entrar aqui. Um condutor de mulas chamado Smith se atracou com ele e se portou bastante bem. Os rapazes não deixaram ele usar os pés e aí o crioulo venceu. Smith disse que se tivesse podido usar os pés, matava o crioulo. Os rapazes responderam que o crioulo tinha as costas quebradas, por isso Smith não podia usar os pés. Fez uma pausa para saborear a lembrança. Depois disso, os rapazes foram para Soledad e fizeram o diabo. Eu não fui com eles, não tenho mais forças para isso.
Lene estava acabando de fazer a cama quando o trinco da madeira foi erguido de novo. A porta se abriu. Um homenzinho troncudo de jeans, camisa de flanela, colete preto desabotoado e casaco preto surgiu na soleira. Tinha os polegares enfiados no cinto, um em cada lado da fivela quadrada de aço. Usava um chapéu Stetson marrom e sujo e calçava botas de salto alto e esporas, para mostrar que não era peão. O velho olhou-o rápido e caminhou pesadamente até a porta, esfregando as suíças com os nós dos dedos. Os rapazes acabaram de chegar, disse. Passou pelo patrão, se arrastando, e saiu. O patrão entrou no aposento com os passos curtos e ligeiros de um homem de pernas gordas. Escrevi para Murray e Reddy que queria 2 homens essa manhã. Vocês têm o cartão de trabalho? George tirou os cartões do bolso e entregou-os ao patrão. Este os examinou. Não foi culpa de Murray e Reddy. Aqui diz que deviam estar no trabalho essa manhã. George baixou os olhos para os pés. O motorista do ônibus nos pregou uma peça, disse. A gente teve que andar uns 16 quilômetros a pé. Disse que a gente estava perto e era mentira. Não conseguimos nenhuma carona. O patrão semicerrou os olhos. Bem, tive que mandar as turmas com 2 homens a menos. Não adianta irem para lá agora, antes do jantar. Tirou do bolso a caderneta onde anotava as horas de trabalho e abriu-a, onde um lápis separava suas páginas. George olhou para Lene de maneira sugestiva, com o senho franzido, e este balançou a cabeça afirmativamente, mostrando que entendera. O patrão lambeu a ponta do lápis. Seu nome? George Milton. E o seu? O nome dele é Lene Small, disse George. Os nomes foram anotados na caderneta. Vejamos, hoje é dia 20, meio-dia do dia 20. Fechou a caderneta. Onde vocês andaram trabalhando? Lá para as bandas de weed, disse George. Você também? Perguntou o patrão a Lene. É, ele também, disse George. O patrão fez um sinal brincalhão na direção do rapaz. Ele não é muito de falar, hein? Não, mas pode ter certeza que é um trabalhador danado de bom, disse George. Forte como um touro. Lene sorriu consigo mesmo. Forte como um touro, repetiu. George fechou a cara para ele e Lene baixou a cabeça envergonhado por ter esquecido. Olha aqui, Small, disse o patrão subitamente. O que sabe fazer? Em pânico, Lene olhou para George em busca de ajuda. Ele pode fazer tudo que o senhor mandar, disse George. É um bom condutor de mulas. Pode carregar sacos de cereais, manejar um arado. Pode fazer qualquer coisa, é só o senhor experimentar. O patrão voltou-se para George. Então, por que não deixa ele responder sozinho? O que está tentando esconder? George interrompeu em voz bem alta. Não estou dizendo que ele é muito esperto, não é? Mas lhe digo que é um trabalhador danado de bom e capaz de erguer um fardo de 200 quilos. O patrão guardou lentamente a caderneta no bolso, enfiando os polegares no cinto, estreitou um dos olhos quase a ponto de fechá-los. Escute aqui, que tapeação é essa? Hã? Perguntei em que tá tapeando esse cara, tá roubando o pagamento dele? Claro que não. Por que acha que eu tô enganando ele? Ora, nunca vi um cara se preocupar tanto com outro. Só queria saber que interesse você tem nisso. Ele é meu primo, disse George. Prometi à velha de Lene que tomaria conta dele. Levou um coice de cavalo na cabeça quando era criança, mas ele tá bem. Só que ele não é muito inteligente. Mesmo assim, pode fazer qualquer coisa que o senhor mandar. O patrão fez meia volta para sair. Bom, tá se vendo que ele não precisa de inteligência para carregar sacos de cevada. Mas não tenta me enganar, Milton. Tô de olho em você. Por que saiu de Weed? Milton. O trabalho terminou, disse George prontamente. Que tipo de trabalho? A gente tava cavando uma fossa. Tá bem, mas não tenta me passar a perna, porque não vai conseguir. Já vi caras espertos antes. Depois do jantar vão se juntar as turmas dos peões.
tá recolhendo a cevada na debulhadora. Vocês vão com a turma do Slim. Slim? É, um cara alto, grande. Vai ver ele durante o jantar. Virou-se abruptamente e caminhou para a porta. Antes de sair, entretanto, voltou-se e olhou bem para os dois homens. Quando o som de seus passos não pôde mais ser ouvido, George virou-se para Lenny. Então você não ia dizer uma palavra, não é? Ia fechar essa matraca e deixar a conversa comigo, não é? Droga, quase que a gente perde o emprego. Lenny olhou desamparadamente para as próprias mãos. Esqueci, George. Esqueceu. Você sempre esquece e eu tenho que te tirar da encrenca. Sentou-se pesadamente no catre. Agora ele tá de olho em nós. Agora a gente tem que tomar cuidado e não errar nada. Você tem que ficar com essa matraca bem fechada. Dito isso, tombou num silêncio sombrio. George, o que é agora? Não levei nenhum coice de cavalo na cabeça, levei? Seria bom que tivesse levado, disse George, maldoso. Ia evitar muita confusão pra gente. Foi uma mentira. E estou bem contente que seja. Se a gente fosse parente, eu dava um tiro na cabeça. De súbito parou de falar, foi até a porta da frente e espiou para fora. Ei, o que você está escutando aí? O velho entrou lentamente na sala, uma vassoura na mão. Junto aos seus calcanhares um cão pastor de focinho cinzento e olhos cegos embaciados caminhava arrastadamente. O cão mancou até o outro lado do aposento e se deitou, grunhindo suavemente para si mesmo e lambendo o pelo grisalho comido de sarna. O velho peão observou o animal acomodar-se. Eu não estava escutando, estava só parado na sombra um minuto, coçando o meu cachorro. Acabei de varrer a lavanderia agora mesmo. Você estava pondo o nariz onde não é chamado, disse George, e não gosto de gente abelhuda. O velho olhou sem graça de George para Lenny e depois para George de novo. Acabei de chegar, disse. Não ouvi nada que vocês estavam dizendo. Não me interessa o que vocês estavam fazendo. Dizendo. Quem trabalha numa fazenda nunca ouve nada nem faz perguntas. Claro que não, disse George levemente abrandado. E quem quer continuar no emprego não fica fazendo perguntas. Entra e senta um minuto. Convidou, tranquilizado pela defesa do homem. É um cachorro danado de velho. Tenho ele desde que era filhote. Puxa, era um bom cão pastor quando era mais novo. Encostou a vassoura na parede e esfregou os pelos brancos do rosto com os nós dos dedos. O que achou do patrão? Um bom sujeito, parece direito. É um bom sujeito, concordou o velho. A gente tem que saber lidar com ele. Naquele instante, um rapaz entrou no alojamento. Magro, rosto crestado de sol, tinha olhos castanhos e cabelos muito crespos. Usava uma luva de trabalho na mão esquerda e, como o patrão, calçava botas de salto alto. Viu o meu velho? Perguntou. Tava aqui faz um minuto, Curly, disse o velho. Acho que foi para a cozinha. Vou ver se acho ele, disse Curly. Seu olhar percorreu os novatos e parou. Examinou George e depois Lenny com frieza. Seus braços dobraram-se gradualmente nos cotovelos enquanto fechava os punhos. O corpo enrijeceu, assumindo uma postura quase agachada, e seu olhar era calculador e belicoso ao mesmo tempo. Contorcendo-se sob o tal olhar, Lenny moveu nervosamente os pés. Curly se aproximou dele com passos cautelosos. São os novos homens que o velho estava esperando? A gente acabou de chegar, disse George. Deixa o grandalhão falar. Lenny se encolheu, embaraçado. E se ele não quiser falar? Disse George. Curly brandiu o corpo como um chicote. Santo Deus, ele tem que falar quando alguém se dirigir a ele. Por que você está se metendo? Nós viajamos juntos, disse George friamente. Ah, então é assim? George estava tenso e imóvel. É assim. Lenny, olhando indefeso para George em busca de instruções. E você não vai deixar o grandalhão falar, não é? Ele pode falar se quiser dizer alguma coisa. Fez um sinal com a cabeça para Lenny. A gente acabou de chegar, disse Lenny suave. Curly fitou gelidamente. Bom,
Da próxima vez que falarem com você, vê se responde. Virou-se em direção à porta e saiu, os cotovelos ainda um tanto dobrados. George observou-o saindo e virou-se para o velho. Que bicho mordeu ele? Lenny não fez nada. O velho olhou cautelosamente para a porta, certificando-se de que ninguém estava à escuta. É o filho do patrão, disse calmo. Sabe brigar bem. Já fez um bom papel entre as cordas de um ringue. É um peso leve e sabe brigar bem. Se sabe brigar bem é problema dele, disse George, mas não tem que se meter com Lenny, que não fez nada para ele. O que ele tem contra Lenny? O velho pareceu refletir. Bom, vou lhe dizer uma coisa. Curly é como um monte de sujeitos pequenos. Detesta camaradas grandes. Tá o tempo todo provocando os grandes. Como se tivesse raiva de não ser um deles. Já viu caras assim, não viu? Sempre provocando briga? Claro, disse George. Já vi um monte desses caras pequenos e durões. Mas é melhor esse Curly não criar caso com o Lenny. Lenny não é de briga, mas se esse nojento se meter com ele, vai se dar mal. Bem, Curly é brigão, disse o velho ceticamente. Nunca achei isso direito. Se mete o braço num sujeito grande e lhe dá uma surra, todo mundo diz que Curly é um osso duro. Se faz a mesma coisa e leva uma surra, então todos dizem que o cara grande devia escolher alguém do seu tamanho para brigar. E todos caem em cima do cara. Pelo amor de Deus. Nunca achei isso certo. É como se Curly não desse chance a ninguém. George observava a porta. Ele que se cuide com Lenny, disse agora algorentamente. Lenny não é um lutador, mas é bastante forte e rápido e não conhece as regras. Aproximou-se da mesa quadrada. Sentou-se num dos caixotes, recolheu algumas cartas e pôs-se a embaralhá-las. O velho sentou-se em outro caixote. Não diz pro Curly que eu te contei isso. Ele é capaz de me matar. Para ele tanto faz. Nunca vai em cana porque o pai é o patrão. George cortou as cartas e começou a virá-las, olhando cada uma e colocando-as numa pilha. Para mim, esse Curly não passa de um filho da puta. Não gosto desses caras pequenos e maus. Acho que ele tá pior ultimamente, disse o velho. Se casou faz 2 semanas. A mulher mora na casa do patrão. Curly parece mais metido à besta desde que se casou. Deve estar se mostrando para a mulher dele, grunhiu George. O velho se animou com o mexerico que ia contar. Reparou a luva que usa na mão esquerda? Reparei sim. Tá cheia de vaselina. Vaselina pra quê? Bom, eu lhe digo. Curly disse que conserva a mão macia para a mulher dele. George estudou as cartas parecendo absorto. Coisa suja para se andar dizendo por aí. Agora o velho estava tranquilo. Conseguira arrancar uma declaração depreciativa de George. Sentia-se seguro, continuou com mais confiança. Espera até ver a mulher de Curly. George cortou as cartas de novo e iniciou lenta e deliberadamente um jogo de paciência. Bonita? Perguntou casualmente. É, bonita, mas... George estudava as cartas. Mas o quê? Bom, anda namorando. Casada 2 semanas e já tá namorando? Talvez seja por isso que o Curly tá com o diabo no corpo. Eu vi ela lançando olhares pro Slim. Slim é um arrieiro de primeira linha. Um sujeito muito decente. Não precisa usar botas de salto alto para trabalhar. Eu vi ela lançando olhares para ele. Curly não viu. E vi também ela lançando olhares para o Carlson. George fingiu desinteresse. Parece que a coisa é divertida por aqui. O velho ergueu-se do caixote. Sabe o que eu acho? George não respondeu. Acho que Curly casou com uma vagabunda. Não é o primeiro, disse George. Muita gente já fez isso. Ai, gente, socorro. O velho caminhou para a porta. O cão ergueu a cabeça, espiou e levantou-se penosamente para segui-lo. Tenho que preparar as bacias para os homens se lavarem. As turmas vão chegar logo. Vocês vão carregar cevada? Vamos. Não vai contar pro Curly o que eu disse, vai? Ora essa, claro que não. Tá bem. Dá uma boa espiada nela, moço. Vai ver se é ou não uma vagabunda. Ai, eu não mereço ler essas coisas. Mas tudo bem, só isso, né? Saiu, mergulhando no dia ensolarado.
George dispôs as cartas pensativamente, virando-as de 3 em 3. Foram 4 de paus sobre uma pilha de ases. O quadrado de sol projetava-se agora no chão e as moscas dardejavam por ele como faíscas. De fora, o tilintar de arreios e o ranger de eixos muito carregados chegou até a casa. Um grito claro veio de longe. Peão do estábulo! Ei, peão do estábulo! Onde está esse crioulo desgraçado? George olhou as cartas na mesa, juntou-as e encarou Lenny, que o observava deitado no catre. Olha, Lenny, não estou gostando desse negócio, estou com medo. Você vai ter problemas com esse Curly. Já vi tipos como esse antes. Ele andou te testando. Acha que te assustou e vai te meter o braço na primeira chance. Lenny olhou para George, assustado. Eu não quero encrenca, disse chorosamente. Não deixe ele me bater. George foi até o catre de Lenny e sentou-se. Detesto caras nojentos como ele, disse. Já vi um monte assim. Como o velho falou, Curly não se arrisca, sempre ganha. Pensou durante um momento. Se ele se meter contigo, Lenny, vamos parar na cadeia. Nem tem dúvida. Ele é o filho do patrão. Tenta ficar longe dele, tá bem, Lenny? Não fala nunca com ele. Se ele entrar aqui, vai para o outro lado do quarto, tá bem? Não quero encrenca, lamentou-se Lenny. Nunca fiz nada para ele. Isso não vai adiantar nada se Curly quiser bancar um lutador de boxe. Trata de ficar longe dele, vai lembrar disso? Claro, George, não vou dizer uma palavra. O rumor das turmas que se aproximavam era cada vez mais forte. O bater de grandes cascos no chão duro, o puxar dos freios e o tinido dos tirantes. As turmas gritavam umas para as outras, sentado no beliche ao lado de Lenny. George franziu a testa enquanto pensava. Tá zangado? Disse Lenny timidamente. Não com você. Tô zangado com esse safado do Curly. Eu tava com a esperança que a gente juntasse alguns cobres. Quem sabe uns $100? Sua voz assumiu um tom decisivo. Fica longe do Curly, Lenny. Vou ficar sim, George. Não vou dizer uma palavra. Não aceita a provocação dele, mas se o filho da puta te bater, dá o troco. Que troco, George? Ah, deixa pra lá, eu te digo quando. Detesto esse tipo de sujeito. Olha, Lenny, se você se meter em qualquer tipo de confusão, vai se lembrar do que eu disse? Lenny se ergueu sobre um cotovelo, os pensamentos lhe contorcendo o rosto. Depois, seu olhar moveu-se tristemente até George. Se eu me meter em confusão, você não vai me deixar cuidar dos coelhos. Não foi isso que eu disse. Lembra onde dormíamos na noite passada, lá perto do rio? Ah, lembro, claro que lembro. Eu vou para lá e me escondo no mato. Isso, se esconde até eu te procurar. Não deixa ninguém te ver. Se esconde nas moitas, perto do rio. Repete isso. Me escondo nas moitas, perto do rio, bem lá nas moitas, perto do rio. Se você se meter em confusão. Se eu me meter em confusão. O freio de um carro guinchou lá fora. Ouviu-se um grito. Peão do estábulo! Ei, peão do estábulo! Repete de novo para você, Lenny, para não esquecer, disse George. Os homens ergueram os olhos, pois o retângulo de sol da porta fora escurecido. A moça ali em pé e que olhava para dentro tinha lábios cheios e vermelhos, olhos espaçados e cobertos com pesada maquiagem. Suas unhas eram vermelhas. Os cabelos pendiam em pequenos cachos enrolados que lembravam salsichas. Usava um vestido caseiro de algodão e chinelas vermelhas enfeitadas, com pequenos ramalhetes de penas de avestruz, também vermelhas. Estou procurando Curly, disse ela numa voz anasalada quebradiça. George desviou os olhos e tornou a olhá-la. Estava aqui faz pouco tempo, mas foi embora. Ah, ela pôs as mãos atrás das costas e encostou-se à soleira da porta, o corpo projetado para a frente. Vocês são os homens que acabaram de chegar, não é? É. Os olhos de Lenny percorreram o corpo da mulher de cima a baixo. Embora não parecesse percebê-lo, a mulher ergueu um pouco a cabeça, depois fitou as próprias unhas. Às vezes Curly está por aqui, explicou.
Agora não tá, disse George bruscamente. Se não tá, é melhor eu olhar em outro lugar, disse ela num tom brincalhão. Lenny a contemplava fascinado. Se eu encontrar o Curly, conto que a senhora está procurando ele, disse George. Ela sorriu maliciosamente e torceu o corpo. Ninguém pode ser censurado por procurar. Alguns passos soaram atrás dela. A mulher virou a cabeça. Oi, Slim, disse. Oi, beleza, disse a voz de Slim além da porta. Tava tentando achar o Curly. Então não tá tentando bastante. Eu vi ele indo para sua casa. Subitamente ela se mostrou apreensiva. Até logo, rapazes, gritou para dentro, saindo às pressas. George encarou Lenny. Caramba, que vagabunda. Então foi isso que Curly escolheu para esposa? Ela é bonita, defendeu Lenny. É, mas está escondendo isso. Curly vai ter muito o que fazer, mas ela é capaz de abandonar o marido por $20. Lenny ainda fitava o local onde a mulher estivera. Puxa, como é bonita! Sorriu de admiração. George baixou os olhos rapidamente até ele, pegou-o por uma orelha e sacudiu. Olha aqui, seu patife maluco, disse ferozmente. Nem ousa olhar para essa cadela. Pouco me importa o que ela faz ou diz. Já vi venenos desse tipo antes, mas a chave de cadeia pior do que essa eu nunca vi. Deixa ela em paz. Lenny tentou libertar a orelha. Eu não fiz nada, George. Não, não fez. Mas quando ela estava parada ali na porta, postrando as pernas, você também não estava olhando para o outro lado. Não quis fazer mal a ninguém, George, juro que não. Bom, fica longe dela. Essa mulher é uma ratoeira e eu sei que é. Deixa o Curly levar o golpe. Ele mesmo mordeu a isca. Luva cheia de vaselina, acrescentou com repugnância. Aposto que anda tomando ovos crus e pedindo fortificantes às farmácias pelo correio. Lenny exclamou de repente. Não gosto desse lugar, George. Não é um bom lugar, quero sair daqui. Temos que ficar até juntarmos uns cobres. Não há jeito, Lenny. A gente dá o fora logo que puder. Não gosto desse lugar também. Voltou à mesa e arrumou as cartas para uma nova paciência. Não, também não gosto. Por 2 pacotes eu caía fora daqui. Se a gente conseguisse alguns dólares, podia ir para o Rio American, garimpar o ouro. Quem sabe a gente fazia uns $2 por dia lá? Quem sabe a gente até achava um veio. Lenny curvou-se ansiosamente para ele. Vamos, George, vamos dar o fora daqui. Este lugar é ruim. A gente tem que ficar, disse George seco. Agora cala a boca, os homens estão chegando. Do banheiro próximo vinha o som de água corrente, o tinindo das bacias. George estudou as cartas. Talvez a gente devesse se lavar, disse, mas não fizemos nada para ficar sujos. Um homem alto apareceu à porta. Trazia um chapéu Stetson amassado sob o braço, enquanto penteava o cabelo preto, longo e úmido para trás. Como os outros, usava jeans e uma curta jaqueta de brim. Quando terminou de pentear o cabelo, entrou na sala, movendo-se como uma majestade digna de reis e mestres artífices. Era um arrieiro de primeira linha, o príncipe da fazenda, capaz de conduzir 10, 16, até mesmo 20 mulas com uma única rédea, presa nos animais dianteiros. Capaz de matar uma mosca na anca de uma mula com uma chicotada, sem ferir a pele do animal. Havia em suas maneiras uma quietude e gravidade tão profundas que todos se calavam quando falava. Era tão grande sua autoridade que cada palavra pronunciada por ele era aceita como definitiva em qualquer assunto, fosse política ou amor. Era Slim, o arrieiro de primeira linha. Seu rosto fino e comprido não tinha idade. Poderia ter 35 ou 50 anos. Ouvia mais do que lhe diziam e seu lento falar tinha subtons de compreensão, além do pensamento. Suas mãos longas e esbeltas eram tão delicadas ao agir como as de uma dançarina do templo. Alisou seu chapéu amassado, fez-lhe um suco na parte de cima e colocou-o na cabeça. Então, olhou amavelmente os 2 homens.
Tá uma claridade danada lá fora, disse suave. Não consigo ver nada aqui. São os novos peões? Acabamos de chegar, disse George. Vão carregar cevada? Foi o que o patrão disse. Slim sentou-se num caixote diante da mesa à frente de George. Estudou a paciência que via de cabeça para baixo. Espero que entre na minha turma, disse. Sua voz era muito grave. Tem um par de idiotas nela que não distinguem um saco de cevada de um monte de feno. Já trabalharam com cevada? Já, claro, disse George. Eu não posso me gabar, mas aquele grandalhão ali pode carregar mais grãos sozinhos do que 2 homens juntos. Seguindo a conversa com os olhos se movendo de um para o outro homem, Lenny sorriu complacentemente ante o cumprimento. Slim olhou George com aprovação por suas palavras. Inclinou-se sobre a mesa e deu um piparote na ponta de uma carta solta. Vocês viajam juntos? Seu tom era amigável, convidando a confidências sem exigi-las. Disse George. Mais ou menos, tomamos conta um do outro. Apontou Lenny com o polegar. Ele não é lá muito inteligente, mas é um trabalhador bom à beça. Um sujeito ótimo, só que não é muito inteligente. Conheço ele há muito tempo. Slim olhou através de George, além dele. Não há muitos camaradas que viajam juntos, murmurou. Não sei porquê, talvez todos tenham medo uns dos outros neste mundo desgraçado. É muito melhor viajar com um cara que se conhece, disse George. Um bom vigoroso e barrigudo entrou na casa dos peões. De sua cabeça ainda pingava a água do banho. Oi, Slim, disse. Então parou e olhou para George e Lenny. Esses rapazes acabaram de chegar, disse Slim, à guisa da apresentação. Muito prazer, disse o homem. Meu nome é Carlson. Eu me chamo George Milton e este aqui é Lenny Small. Muito prazer, repetiu o homem. Ele não é muito pequeno. Riu suavemente de brincadeira. Não é pequeno de jeito nenhum. Queria te perguntar, Slim, como vai sua cadela? Notei que ela não foi com o carro essa manhã. Deu cria ontem à noite, disse Slim. 9 filhotes. Afoguei logo 4 deles. Ela não ia poder alimentar tantos. Ficaram 5, hein? 5, fiquei com os maiores. Que tipo de cachorro acha que vão ser? Não sei, disse Slim. Acho que os pastores. Os cachorros que andavam por aí quando ela estava no cio eram pastores na maioria. Sobraram 5, continuou Carlson. Vai ficar com todos? Não sei, tenho que ficar com eles por enquanto para Lulu amamentar eles. Olha aqui, Slim, disse Carlson reflexivamente. Estive pensando. O cachorro do Candy tá tão velho que quase não pode andar. Além de tudo, fede. Cada vez que ele entra no alojamento dos peões, sinto o cheiro dele por 2 ou 3 dias. Por que não diz pro Candy dar um tiro no cachorro velho e lhe entrega um desses filhotes para criar? Posso sentir o cheiro do cachorro dele a mais de 1 quilômetro. Não tem dentes, está quase cego, não pode comer. Candy dá leite para ele e não pode mastigar mais nada. George fitava Slim atentamente. Súbito, um triângulo começou a tocar do lado de fora. A princípio devagar, depois cada vez mais forte, até que a batida se tornou um som único. Parou então de inopino, como começara. Lá vamos de novo, disse Carlson. Do lado de fora vinha o rumor das vozes dos homens que passavam. Slim pôs-se de pé lentamente com dignidade. É melhor vocês virem agora enquanto tem alguma coisa para comer. Em 2 minutos, eles devoram tudo. Carlson deu um passo para trás, deixando que Slim tomasse a dianteira e saíram a seguir. Lenny observava George exultante. Este reuniu as cartas numa pilha bagunçada. Tá certo, disse. Eu escutei, Lenny. Vou perguntar para ele. Um marrom e branco, exclamou Lenny excitado. Vamos jantar. Não sei se ele tem um marrom e branco. Lenny não se moveu do catre. Pergunta a ele agora, George, para ele não matar mais nenhum. Tá, vamos, levanta. Lenny rolou para fora do catre e ficou de pé. Quando alcançavam a porta, Curly irrompeu. Viu uma moça por aqui? Perguntou zangado. Faz uma meia hora, acho, disse George friamente. O que ela estava fazendo aqui? George permaneceu imóvel, observando o homenzinho zangado. Disse que estava te procurando, respondeu insolente.
Curly pareceu ver George pela primeira vez. Seus olhos dardejaram por ele, medindo-lhe a altura, a envergadura, o tronco bem modelado. Bom, para que lado ela foi? Perguntou finalmente. Não sei, disse George. Não olhei. Curly fechou a cara e saiu apressado. Sabe, Lenny, tenho medo de eu mesma arranjar confusão com esse palhaço, disse George. Detesto o atrevimento dele. Puxa, vamos. Não vai sobrar nada para a gente comer. Saíram. A luz do sol era uma linha fina sob a janela. Podia-se ouvir o tilintar de pratos à distância. Depois de um momento, o velho cão entrou, claudicante pela porta aberta. Percorreu o lugar com seus olhos meio cegos, farejou e então deitou-se, colocando a cabeça entre as patas. Curly tornou a irromper porta dentro e ficou ali olhando o aposento. O cão ergueu a cabeça. Quando Curly arremessou-se para fora, a cabeça de pelos grisalhos do cachorro abaixou-se novamente, formando uma linha junto ao chão.